Olá, pessoal. Essa é a nossa aula sobre bases de arrênios, né? No meu canal do YouTube, nós já temos lá duas aulas, né, a respeito dos ácidos de arrênios. E hoje nós vamos trabalhar as bases de arrênios. De acordo com arrênios, bases são substâncias que, em meio aquoso, aumentam a concentração do ânion OH-, o hidróxido. A maioria das bases são iônicas. Por isso, em água sofrem dissociação. No entanto, existem algumas bases moleculares, que em água sofrem ionização. As principais bases moleculares que o aluno de ensino médio precisa lembrar são amônia, NH3 e as aminas. Então, com exceção da amônia e das aminas, as demais bases serão consideradas como compostos iônicos, sofrendo, portanto, dissociação. Então, bases são substâncias que, em meio aquoso, sofrem dissociação, as iônicas, ou ionização, as moleculares, aumentando a concentração do ânion OH-. A definição antiga de bases, né, antes da teoria de arrênios, era de que bases eram substâncias que possuíam sabor adstringente. O sabor adstringente é o sabor que amarra a boca, como o de uma banana verde. E aqui uma observação importante, lembrar que o termo alcalino significa básico. Então aqui nós temos 4 exemplos de bases, uma de sódio, uma de magnésio, uma de alumínio e uma de estanho. E aqui nós já temos uma classificação que já pode ser feita a respeito das bases de arrênios, em relação ao número de hidroxilas liberadas por fórmula. Uma hidroxila monobase, 2 dibase, 3 tribase, 4 tetrabase. A formulação das bases, né, a construção de suas fórmulas, segue esse raciocínio. O nosso ânion sempre será o íon hidróxido e nós vamos variar aqui o cátion. E usando a regra do entrecruzar, sempre o número que aparecer aqui multiplicando a hidroxila corresponde ao NOx do metal. A única base inorgânica em que o M não será um metal é o hidróxido de amônio, no qual o cátion é o NH4+, que é o amônio. Então, ou nós vamos ter no lugar do M um cátion metálico ou cátion amônio. Correto? A nomenclatura das bases é muito simples. Primeiro, as bases de metais de inox fixo. No caso das bases de metais de inox fixo, nós temos que simplesmente citar, certo? Hidróxido, di e o nome do elemento. Os principais metais de inox fixo estão aqui nessa tabelinha. Grupo 1A, mais 1, 2A, mais 2, alumínio, zinco e prata. Mais 3, mais 2, mais 1. Então, esses são os metais de inox fixo. Então, para esses metais, basta citar hidróxido, di e o nome do elemento. O hidróxido de sódio é conhecido como soda cáustica. O hidróxido de potássio é conhecido como potassa cáustica. O hidróxido de cálcio é conhecido como cal hidratada, apagada ou extinta. Essas bases serão mencionadas mais na frente. Nós vamos discutir a utilização desses compostos no cotidiano. Então, as bases de metais de inox fixo, nós só temos que citar hidróxido, di e o nome do elemento. Quando o NOx é variável, é necessário comunicar o NOx em algarismos romanos ou para elementos que têm 2 NOx, eu posso usar o ICO para o NOx mais alto e o uso para o NOx mais baixo. Como exemplo, o ferro. Eu não posso simplesmente falar hidróxido de ferro, porque tem ferro 2 e tem ferro 3. Então eu tenho que especificar. Lembre-se que o NOx ele aparece aqui multiplicando a hidroxila. O número que multiplica o hidróxido, né, o ânion, o hidróxido, corresponde justamente ao cátion do metal. E nessa tabelinha aqui ao lado,
nós temos os principais metais do cotidiano que possuem dois valores de inox. Para o valor mais alto, você pode usar íco, para o valor mais baixo, você pode usar outros. Então, hidróxido de ferro 3 ou férrico, hidróxido de ferro 2 ou ferroso, como exemplo. Correto? Agora vamos para as classificações. Nós já vimos uma classificação, que é quanto ao número de hidroxilas. Nós podemos ter uma hidroxila por fórmula, monobase, duas, dibase, três, tribase, quatro, tetrabase. Agora a classificação quanto à solubilidade. Quais bases são solúveis? Muito solúveis. As bases do grupo 1, 1A e o hidróxido de amônio. Parcialmente solúveis do grupo 2, 2A, exceto berílio e magnésio. As demais são insolúveis, incluindo berílio e magnésio. Aqui na foto nós temos uma suspensão de hidróxido de magnésio. Note que nós não temos uma solução. Dá para ver nitidamente que o sistema está heterogêneo, que tem duas fases. Isso porque o hidróxido de magnésio ele é insolúvel. É extremamente importante memorizar a regra de solubilidade das bases, correto? Quanto à força, que é o último critério de classificação que nós vamos fazer, as bases podem ser fortes ou fracas. Nós não temos aqui um moderado, como no caso dos ácidos. As bases fortes têm um grau de dissociação acima de 5%. Quais são as fortes? Família 1A, 2A, exceto o berílio e o magnésio. E as bases fracas, as demais, incluindo o berílio e o magnésio. As bases que são fortes, elas são bons eletrólitos, ou seja, em água, liberam muitos íons, dissociam, liberando muitos íons, porque elas são solúveis. Já as bases que são fracas são maus eletrólitos, porque elas são insolúveis, que eu coloquei resumindo esse retângulo em amarelo. As bases solúveis têm elevado grau de dissociação, são fortes. As bases insolúveis têm baixo grau de dissociação, são fracas. Uma exceção aqui é o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio ele é uma base solúvel, no entanto, ela é fraca. A explicação para isso é que o hidróxido de amônio é uma base molecular e as bases moleculares elas são fracas, certo? Então, até o momento aqui nós vimos a definição de bases, a nomenclatura, a construção da fórmula de uma base e a classificação quanto ao número de hidroxilas, quanto à solubilidade e quanto à força. Agora eu vou citar algumas bases do cotidiano e suas aplicações. A mais importante é o hidróxido de sódio, que é conhecido como soda cáustica. O termo cáustico está relacionado à capacidade de corroer, capacidade corrosiva. É um sólido branco, normalmente é vendido assim, na forma dessas bolinhas, que são chamadas de pérolas, muito higroscópico. Isso já foi citado no Enem. Tem uma questão do Enem que aborda isso. O que significa higroscópico? Tem uma grande capacidade de absorver água. Então, quando a soda cáustica fica exposta à atmosfera, ela começa a absorver umidade do ar e parece que ela vai derretendo. Mas, na verdade, ela não está derretendo. É que ela vai passando do estado sólido para o aquoso, devido à absorção de umidade. Ela é muito utilizada na fabricação de sabões, né? Mas também é usado para desentupir pia e está presente também na composição de limpadores de forno, certo? Mas o que é mais cobrado aqui? Fabricação de sabão. Para fazer sabão, é necessário uma base forte, que pode ser o hidróxido de sódio, que é o mais comum, sabão de sódio, mas o hidróxido de potássio também pode ser utilizado. Então, existem no cotidiano sabões de sódio e sabões de potássio. Hidróxido de amônio. O que é importante saber do hidróxido de amônio?
que ele não existe na forma isolada. Não existe hidróxido de amônio sólido. Na verdade, hidróxido de amônio nada mais é que uma solução de amônia em água. Quando a amônia gasosa é borbulhada em água, ela reage com a água, estabelecendo esse equilíbrio, onde nós temos o íon hidróxido aquoso e o cátion NH4+ amônio aquoso. Agora, o hidróxido de amônio sólido na forma isolada não existe. Tudo bem? Por isso, um frasco de hidróxido de amônio ele não pode ficar aberto, porque se ele ficar aberto, a amônia gasosa vai escapando, vai indo embora para a atmosfera. A amônia é um gás muito tóxico, né? Cheiro forte, sufocante, cheiro de urina, né? E o hidróxido de amônio é utilizado na fabricação de produtos de limpeza, como esses aqui que eu citei. Eu dei um exemplo aqui do Fúria, mas tem alguns que são muito comuns, como o Ajax, Veja, esse tipo de produto, geralmente com uma limpeza um pouco mais pesada, tem na sua composição hidróxido de amônio, que é comercializado com o nome de amoníaco. O hidróxido de magnésio é usado como antiácido estomacal. Ele é comercializado na forma de uma suspensão chamada leite de magnésia. Não é uma solução, é uma suspensão. Nós já vimos uma foto em slides anteriores sobre isso. Por isso que sempre está escrito no frasco ali para você agitar antes de usar, porque senão, quando você for utilizar, o hidróxido de magnésio vai estar todo no fundo do pote, né? Do recipiente. Ele pode ser usado como antiácido, mas tem que tomar cuidado, porque ele também pode ter um efeito laxante. Então você não pode exagerar. Então, o hidróxido de magnésio, o leite de magnésia, serve como antiácido ou laxante. E ele pode ser substituído na questão do combate à azia pelo hidróxido de alumínio. Então, hoje, muitos dos antiácidos que são comercializados em uma farmácia, se você for olhar na sua composição, eles vão ter ou magnésio ou alumínio. E encerrando, o hidróxido de cálcio, que é chamada de cal extinta, cal hidratada ou cal apagada. O hidróxido de cálcio é a base forte de menor custo e de obtenção para a indústria. Ela é obtida a partir do calcário, que é transformado em cal viva, óxido de cálcio, e depois a cal viva reage com a água, formando hidróxido de cálcio. A solução de hidróxido de cálcio está presente na caiação, aquela pintura branca, na preparação do cimento, né? O cimento tem na sua composição hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio também é matéria-prima para a obtenção do hipoclorito de cálcio, que é conhecido como cal clorada, que é usado no branqueamento e na desinfecção de águas, tratamento de água de esgoto, ET ou ETA, certo? E a cal também pode ser utilizada na purificação do açúcar comum, o hidróxido de cálcio. Na agricultura, ela pode ser usada como inseticida e fungicida. Então, essas são as principais, né, bases do cotidiano. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar nas redes sociais. Até a próxima.